Bem, estamos aí começando mais um Sala de Visitas. Sala de Visitas. Atrasamos aí um pouquinho a entrada, mas que prazer ter você. Seja bem-vindo, Renatinha Marques, que bom. Adonias, seja bem-vindo, Adonias. Que alegria ter você aqui com a gente. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Já chamando aqui o nosso amigo Jefferson, diretamente de Portugal. Diretamente de Portugal, já está aqui com a gente, ó. Já de Portugal, nosso parceiro querido, aguardando ele conectar. Ó, já tá nativo. Esse camarada, Portugal é logo ali, ó. Eis-me aqui. Ah, rapaz, eu vou dizer, foi a conexão mais rápida desse sala de visitas. Eu vou dizer para você, viu? Os caras aqui de pertinho do Brasil, a gente apanhou aí durante um tempo, mas com você, a conexão foi rápida. Missionário é outro nível, né, cara? Fala baixo que tudo pode dar Ah, errado. é? A hora que terminar tudo, aí a gente canta, aí a gente fala espera Melhor não acabar. contar a vitória antes, não. Seja bem-vinda, Nada. Fabi. O Nel tá com a gente aí, o Nel, Fabi, a pastora Paula. Que bom. A Renatinha tá aí com a gente também. Muito pastor Adonias, lá da Segunda Batista de Campos. Né? O Júnior de Itaquera tá entrando aqui com a gente. A turma tá chegando aí para nossa sala de visitas, né? Houve aí uma pequena dificuldade minha aqui, mas estamos juntos aí para esse tempo e aproveitar da melhor forma esse tempo aí desse sala de visitas, desse nosso quarto encontro do sala de visitas, e hoje recebendo um amigo muito querido, assim, para nós, de muitos anos, não vou dizer quantos aí para não entregar, que eu sou jovem, né, mas ele não entregar Você fez o plástica? Você Jefferson. fez plástica? Tá Ah, novo, você não, tá vai ser a novo. luz, é a iluminação, é a luz aqui, cara, na tela tudo fica mais assim, sabe, o poder da tela da TV, mas você também, assim, tá, vou dizer pra você, tá fininho, hein, eu não sei o que você entrou, Ah, qual jejum que você fez, qual voto que você fez aí, não, que não, rapaz, é caminhadinha mesmo, academia. Só que agora com essa parada aqui, complicou ficar dentro de casa, tudo, mas eu tô fazendo academia direto, né? Já há um tempinho, fazendo direitinho todo dia e cuidando da bom. saúde para, né? Deu uma melhoradinha. Deu. Você emagreceu mesmo. Eu vou até falar agora, então a gente tem que se comportar agora, viu? Conhecida como a esposa do Jefferson também. Vanice, ela tá do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte, nós já vamos falar sobre isso. O Nel tá aí, o Jefferson marcou minha história, minha vida com a história de vida e ministério dele. Legal, né? Nós vamos falar sobre isso aí. Adna, seja Mas- bem-vinda. Bom, vamos começar a aproveitar o tempo aqui. O Instagram só dá uma hora pra gente, então eu quero aproveitar Ah, primeiro é. agradecer você, viu, meu irmão? Você na sua correria, sua dinâmica, ainda mais nesse tempo diferente aí, nessa fase de adaptação. E agradecer você pelo seu tempo. Para quem não conhece o Jefferson, eu vou deixar ele se apresentar até para eu não correr riscos de falar bobagem. A gente tem que ter alguns cuidados também, mas eu vou apresentá-lo como um amigo muito querido. Ele é especialista em estudos islâmicos, morou na China durante muito tempo. Ele vai se apresentar porque, como a gente está aí online, eu vou ter cuidado até com algumas questões do que falar e como falar, mas é especialista em estudos islâmicos, fez um pós-doutorado. Hoje ele mora em Portugal com a sua esposa Evanice, que está com a gente junto aqui na live, a sua filhinha Ana Júlia. Tem um trabalho muito bonito aí. Enfim, eu queria, Jefferson, então que você mesmo se apresentasse, contasse, porque é melhor você falar para eu não falar, às vezes, o que não devo aí. Um É. pouquinho da sua história, da sua trajetória, Você conta os contar um pouquinho. pecados aí que não podia contar? Não, me preocupa, não tem, que esse é o santo homem, rapaz, mas é porque, como você Dormindo? trabalha em agências às vezes, né? Então Sim. eu tenho preocupação. E está em Portugal, Então, agora morando em Portugal. Conta um pouquinho da sua história para nós. vou ser bem breve, mas assim, primeiro agradecer ao Marcelo, um abraço a todo mundo aí da Igreja Batista da Graça, a Hermelino e a Cláudia, um abração para ela também. E eu louvo a Deus pela vida de vocês como amigo, louvo a vida de vocês como igreja. E nós, assim, temos uma caminhada aí de alguns anos. Esse ano, agora, dia 25 de maio, talvez na quarentena,
na outra etapa da quarentena aqui, que deve continuar, faremos 25 anos de casado. Uau, Então, vamos parabéns, fazer viu, aí Evanice? 25 anos de casado na quarentena. Não tem nem como pedir nada, né? Não tem nem como pedir presente de Não dá nem viagem. para mandar. Não tem Puxa nada, vida. pelo menos uma viaginha, uma coisa assim, né? Um vale hotel, vale, nada disso. Mas Não tá valendo nada, né? rapaz, mas preso aí. Mas assim, a gente tem servido a Deus a partir do Brasil. A gente casa em 95 e já em 96 já começamos a envolver com o movimento de árabes cristãos no Brasil. Deixa eu só te corrigir, ó. A Evanice entrou aqui e disse que é 20 de maio. Você errou, ela botou aqui, é 20 de Não, maio. é 20 de Rapaz, maio. Eu falei o quê? 25? é 25. Ela botou aqui, não é dia Não, isso 25. é problema de. É o delay. É o delay Ah, é o do. delay, tá certo, é o É o delay, a delay da transmissão, imagem. tá certo. Eu Eu falei imaginei 20. também, eu imaginei. Eu falei 20, 20, aqui mas o passou delay um chega a tempinho no 25. delay, chegou a 25, tá certo, tá certo. Exato. Continua, Isso aí continua. essa ignorância que astravanca o progresso é complicado. Não conhece tecnologia, não conhece a estratégia. Mas aí a gente está servindo. A nossa trajetória é muito ligada ao mundo muçulmano, né? Interessante que Sim. Deus ele direciona a gente para esse mundo e mesmo estando no Brasil e mesmo trabalhando na universidade e a Evanice trabalhando no hospital como na área de microbiologia, a gente começa a ter esse chamado e a fazer viagens missionárias de curto prazo. E esse envolvimento vai caminhando, chegando, até que nós recebemos um convite lá atrás para servirmos num projeto de água no Senegal. E aí foi um divisor de águas, porque tínhamos que sair, largar a universidade, largar o certo, estava tudo arrumado, pelo que a gente não entendia muito bem ainda. E saímos, pedimos demissão, todo aquele processo. E aí quando nós saímos e tivemos essa experiência, a gente entendeu que era algo que não tinha mais volta, né? De servir a Deus com as nossas habilidades. E aí servimos ali no Senegal, trabalhando com projeto de água, trabalhando com discipulado numa etnia. E foi uma experiência muito boa, que foi o primeiro campo transcultural nosso, assim, de morar fora, viver em aldeia, e vai e volta, muitos erros, né, no processo que você não conhece muita mancada missionária, você vai aprendendo onde Deus trabalha no seu caráter, trabalha muito na área do relacionamento, pessoas diferentes de várias partes do mundo se juntam para servir a Deus. Alguns chamam isso de Big Brother Brasil. Primeira semana te amo, na segunda paredão. E aí eu entendi que é possível viver nessas condições sem colocar no paredão, né? E isso é um processo que a gente sofre, a gente aprende, e viver em contextos interculturais é um desafio muito grande. Morar junto, estar junto no dia a dia, tomar decisão. Então, o Senegal, para nós, serviu muito para isso. Logo depois, nós recebemos um convite para o Iraque, onde nós servimos também um projeto... Foi um projeto interessante, é um projeto de curto prazo, mas nós ficamos aí um ano morando no Senegal, menos de um ano no Iraque, porém o processo em Bagdá, morando próximo a uma favela de 3 milhões de pessoas, na época que Saddam Hussein tinha saído do governo, mas é um período que estava tendo guerra. À noite a gente via os bombardeios e tal. E foi interessante que nós trabalhamos com o povo xiita, numa escola, numa região. Era um grupo de organizações missionárias e nós trabalhamos para montar escola de futebol. Então, a ideia era ter alguém na área administrativa, técnico, tal, toda a estrutura. E a gente ajudou ali no apoio junto à liderança muçulmana para que a escola acontecesse. Então, foi um período interessante, porque, ao mesmo tempo, a Evanice foi chamada para dar aula na Universidade de Bagdá. Algum milagre que Deus fez, a gente não tem, essa uma hora não dá tempo de contar os milagres que aconteceu, mas um milagre, nós conhecemos o ministro do esporte da juventude do Iraque, numa deusidência na rua, ficamos amigos e ele nos convidou. E a Evanice foi dar aula, e nessa comunicação, nessa favela xiita, e a Evanice dando aula, o que acontece? O árabe ele é relacional. Então, nós tivemos muito relacionamento. Então, durante o dia, conversa e à noite convida para comer.
Então, nós fomos na casa das pessoas, tivemos a oportunidade de comunicar o evangelho. Muçulmanos tiveram sonhos, muçulmanos que a gente conheceu lá na frente se converteu, pessoas que a gente tinha contato na escola que a Vanice dava aula, as pessoas convidavam para ouvir o evangelho. E então, assim, foi uma experiência ímpar para nós, o Iraque. Sim. E Deus estava preparando a gente por um processo, por uma coisa mais lá embaixo, né? Que logo depois que Sim. nós voltamos do Iraque, houve uma viagem missionária com vários pastores batistas, tinha mais 2 organizações juntos. O pastor Valdomiro Timchak, que na época foi para essa viagem, e daqui a pouco eu fui também. Me fizeram um convite para ir à China. E eu não tinha nenhuma ideia de China. E fomos a uma viagem curta, uma viagem de um mês. Foi para o pastor Carlito Paz, foi o pastor Israel Belo, foram vários pastores. E aí, nessa ida, nós entendemos, como família, eu e Vanice, que o Oriente Médio estava fechado, naquela época, matando gente, prendendo jornalistas, decapitando pessoas, estava muito difícil servir. Só que quando a gente vai à China, a gente observa uma quantidade de gente na igreja chinesa, conversando com os chineses, com os irmãos chineses, ouvindo falar que esses irmãos estão tendo chamado para trabalhar com muçulmanos ao redor do mundo. E não tinha gente para ensinar, não tinha gente para estar junto, para dar treinamento. E quando eu volto para o Brasil dessa viagem, eu volto com a cabeça desse tamanho, porque, poxa, será que não é uma oportunidade da gente fazer diferença na China, e ao invés de estar indo para lá, para o Oriente Médio, a gente poder entrar num contexto chinês, onde tem 100 milhões de muçulmanos, mais os muçulmanos vizinhos da China, da Ásia Central. Né? Então, você tem uma área ali bem muçulmana. E aí nós entendemos o quê? Nós entendemos que era um momento da gente ir para a China. Um amigo nosso, um canadense, que convida a gente para ir para uma escola em Pequim, é uma escola de inglês, porém, todos aqueles alunos são chineses missionários que estavam sendo treinados para servir na Indonésia. Porque anos atrás houve o tsunami. E eu sou engenheiro químico. Então, era usar o processo de água, de osmose reversa, os equipamentos que eles ganharam, e como, durante o processo de montagem, visitas, idas e vindas, comunicar o evangelho num contexto muçulmano. Então, eu vou para esse desafio. E isso muda totalmente a nossa bússola. E aí ficamos quase 10 anos na China, né? E aí, nesse tempo de China, nós servimos, quase todo esse tempo foi com a Junta de Missões Mundiais. E aí nós ficamos em Pequim, aprendendo a língua. Depois de um processo de aprendizado de língua, aí ela nos liberou, que assim funcionava na época, para a gente ir para os ministérios. Aí descemos para o sul, aonde nós desenvolvemos um projeto lá. A Ivanice trabalhou com o projeto Ela, Especiais Lindas e Amadas, que é um spa com as mulheres, para trabalhar com autoestima, a parte de massagem, toda essa parte de toque, né? E colocarão a mão sobre os enfermos, né? Enfermos da alma, enfermos, e eles serão curados. E um projeto de água, que era um projeto de água para os sedentos. Então, através da água, nós entrávamos nos vilarejos e também fazíamos relacionamento com a igreja chinesa. E essa igreja doméstica, que não é uma igreja, ela é underground, essa igreja está brotando gente com chamada missionária, organizando, a própria igreja chinesa organizando organizações missionárias entre elas, e a gente serviu treinando essa moçada e ia junto com eles para vilarejos muçulmanos. Então, na China foi uma experiência maravilhosa com esses chineses, né? A igreja chinesa. Até hoje nós não estamos na China, mas nós continuamos entre os chineses, né? Nós coordenamos junto com o pastor Luiz Saião o projeto Rota 66 para Mandarim. Legal. Em que já está todo o Novo Testamento pronto, o Antigo Testamento está finalizando e tem atingido Para quem não conhece, o Rota 66 é a Bíblia toda em áudio, são 66 livros em áudio, exatamente. Você fez esse trabalho de tradução para o mandarim. Isso foi feito em português e nós fizemos um desafio. E aí eu falei com o pastor Saião se nós podíamos fazer uma tentativa de fazer isso em chinês, mas meu chinês ainda não era hábil para isso. Mas aí, com as conexões que já estavam sendo estabelecidas, nós montamos um time.
para tradução, um time para discussão da contextualização e um time para revisão. E aí nós testávamos na zona rural, testávamos esse comentário bíblico entre os universitários, ou seja, nós tentávamos pegar todas as áreas. Que legal. E aí você montou um staff diversificado. E aí o que aconteceu? Aí virou uma linha de produção. Aí o pessoal começou, os próprios tradutores começaram a usar o material nas suas igrejas domésticas. Nós tínhamos feedbacks grandes, né? Então a coisa caminhou. Aí logo a própria igreja chinesa no Brasil começou a ver que, oxa, tem uns gringos aí tem uns gringos no mundo chinês, quer dizer, no início havia uma desconfiança. Poxa, mas negócio de estrangeiro, mundo chinês, esses caras vão lá para fazer outra coisa. O chinês ele tem um nível um scanner de alta resolução. Então você tem que dar tempo, você dá tempo para ele te conhecer, aonde está a intenção do coração, como é que é a língua, está aprendendo, se não está, ou é alguém que está aqui só para tirar foto e mandar para o Brasil para dizer que está trabalhando. E aí, com esse tempo, a gente foi conquistando esse pessoal, e aí o Rota ganha também, paralelo a essa questão dos treinamentos, o Rota ganha um espaço grande. A Rádio Transmundial de Hong Kong fica sabendo que tem uns doidos do Brasil fazendo projeto em mandarim e chama a gente para lá e pede os direitos para também usar na rede deles para entrar para toda a China, toda a parte chinesa ali daquela parte, daquela região. Então eles tem um aplicativo chamado TWR 360. Se você abaixar esse aplicativo, você vai mudar para a língua chinesa, vai ver lá o Rota em chinês. Então, as pessoas que estão dentro da China, pessoas que estão ali, tudo ali, a comunidade chinesa dentro e fora da China, ali na Ásia, eles começaram a ouvir. E aí começamos a ter feedback de gente se convertendo, gente sendo treinada, pastores leigos treinando outros pastores com Rota. E agora, mês passado, a Rádio Transmundial de Singapura fez o contato com a gente e eles querem também levar esse material para Singapura. E levar para Singapura é estratégico, porque a comunidade da Malásia, da Indonésia, toda aquela parte ali, tem muitos chineses. Chineses de outras gerações que mudaram. E aí foi. Então a gente hoje tem esse envolvimento com o mundo muçulmano, porque logo depois que a gente tem esse projeto de treinar chineses e tal, e o Rota sendo um material de apoio, a parte bíblica do treinamento, Deus ele começa a nos orientar, a direcionar que o tempo de viver na China está acabando. E nisso, a gente sai da China, não dá para dar tanto detalhe, e nisso Deus nos orienta para... Nós ficamos no Brasil, foi quando houve um grande apoio aí do Marcelo, da Igreja Batista da Graça, porque nós perguntávamos para nós, e agora? Eu falei assim, não tem agora, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que onde era para ir, não é para ir. Deus falou que não é. E nesse processo nós encontramos as deusidências que acontecem, né? Nós encontramos o presidente do seminário do Southwestern Baptist Theological Seminary de Dallas, no Brasil. Ele me fala para pegar um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Eu saio da minha cidade, pego um ônibus, vou pro Hotel Ibis em frente a Santos Dumont ali no aeroporto e estou com um senhor lá que eu nem sei quem é direito. Mas o cara é presidente do maior seminário batista do mundo. E ele chega para mim, ele, a mulher dele, eu sem entender, patavina, ele chegou e falou assim, olha, ore a Deus, se Deus te orientar, você tem uma bolsa e nós vamos cuidar de você e da sua família para vocês fazerem um PhD na área de estudos islâmicos lá nos Estados Unidos com um dos maiores scholars nessa área do mundo, que é o Dr. Tony Maluf. Aí eu falei assim, mas isso é muito... Para ser verdade, isso aí é complicado. É difícil. E aí foi isso. Aí nesse processo se acompanhou. A gente teve toda essa ideia de ter que se desligar da junta. Foi tão difícil, porque você ora, mas ao mesmo tempo você sabe que Deus está direcionando, mas na prática é difícil, né? Ir lá conversar, todo aquele processo todo. Mas louvamos a Deus pela junta, por todo o processo. Nos abençoaram, nos deram carta de recomendação. A convenção também nos deu. Depois estive com o João, lá no João Marcos, lá no executivo, né? Lá nos Estados Unidos. E
foi um período bom. Então foram 4 anos de PhD, numa área bem interessante, discipulado de muçulmanos convertidos, especificamente com a realidade do norte da África, porém pode ser estendido para todo mundo muçulmano os resultados. E aí essa prática agora eu tenho feito a partir de Portugal. Porque Você quando está em Portugal agora, trabalhando com em Lisboa, muçulmanos. exatamente, porque a ideia foi a seguinte: onde nós vamos morar? Ficamos nos Estados Unidos, voltamos para o Brasil, e agora? Então a gente fica num processo de 2 anos orando lá para entender. E nesse processo, o Ed Renekiewicz nos ajudou muito nesse mentoreio de entender os pontos positivos e negativos dos locais. Então a gente fez um mapa, bem mesmo engenheiro e batista ao mesmo tempo. E porque você é engenheiro de formação, né? Só para o pessoal saber, você é engenheiro químico de formação também, né? Eu sou engenheiro químico, com doutorado em engenharia química, formado na Unesp. E a graduação foi na Faculdade de Engenharia Química de Lorena, que hoje é a USP de Lorena. A minha formação, primeira formação. Por isso que está acabando o cabelo aqui. E aí, depois... PhD em Engenharia Química e pós-doutorado em Estudos Islâmicos. Tudo bem, mas vamos lá. Vamos lá. E aí minha mulher falou que agora parou, né? Senão não vai ter 25 anos de casado. Não chega. E ela acredita que eu vou parar, né? E acredita no Saci Pererê também. E nós somos de Taubaté, a terra do Monteiro Lobato. Então meu amigo, aí completou. Cuca, essas coisas tudo aí a gente... Mas aí, só para finalizar, Marcelo, nesse processo aí, né, foi um tempo muito bom nos Estados Unidos, porque você tem um tempo de ministério, de aprendizado lá atrás, prático, e daqui a pouco você começa a entender tudo isso nas discussões e nas reflexões da academia. Sim. E aí você faz uma tese que ela é prática. É uma tese que nasce na academia, mas é para abençoar os nossos irmãos que vêm do Islã. Porque uma informação que pouca gente sabe, que a maioria dos muçulmanos que se converte hoje, grande parte ao cristianismo, grande parte deles ficam estagnados na fé ou retornam por vários obstáculos, retornam à fé, à fé anterior. Porque não tem uma continuidade, não tem um discipulado, tem um gargalo que ele trava e... E esse discipulado, esse é um problema da igreja mundial. Mas o problema desse discipulado é que a mente dele é árabe. Então não adianta eu pegar um material de discipulado muito bom, abençoado, do Brasil, dos Estados Unidos ou de outro local, e sem nenhum ajuste, levar para uma mentalidade árabe, onde a origem é beduína. Sim. Que o a cosmovisão dele é diferente, né? Ele não fala diretamente com você. Ele é igual Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus não falou quem é o próximo, com palavras numa sentença. Ele contou história. Eu até brinco que se Jesus fosse... Se o doutor da lei fosse americano, que é orientado por tarefa, porque cada cultura tem as suas características, não tem melhor nem pior, mas são características, e talvez o cara ia olhar no relógio, o cara ia coçar a cabeça. Meu pai, eu falei com esse homem aí, eu só perguntei quem é o próximo. Cara chato. Eu só perguntei quem é o próximo. O cara tá contando uma história de um cara que passou, que outro passou, que não parou, que bateram nele, que tirou, que vinho e azeite. Só quero saber quem é o próximo. Eu só queria saber quem é o próximo. Tem que ir embora. Tempo é dinheiro. E aí é muito legal isso, né? Quando a gente tem a compreensão da cultura, a gente ajusta uma forma... A gente erra menos no discipulado. E isso vale quando você atravessa a linha do trem. Do seu bairro para o outro bairro, onde tem uma linha do trem que divide, né? E aí essa é literalmente a missão transcultural, né, Jefferson? Isso o pessoal fala muito de missão transcultural, é muito mais do que a turma tem. É essa ideia de compreender a cosmovisão do outro, né? E não é somente sair do país, né? Interessante. Sim. Se você sai de Ermelino aí, se você sai de Ermelino e vai para uma outra região, aí, na própria região aí, você já vai ver com algumas mudanças. Certeza. Em que a forma de evangelizar, a liturgia, né, o discipulado, quer dizer, você sabe bem, você tem quanto tempo de praia, né? E aí o que é interessante é que esse tempo que quando Deus nos mostra Portugal, e isso o nosso orientador ajuda bastante, sendo árabe, ele diz para mim, pensa, ora, numa região em que você se desloca fácil para o mundo. Onde você está fácil na Ásia, você está fácil para a África, fácil deslocamento,
para os Estados Unidos, o Brasil. Quer dizer, então, Portugal ele é um local onde nós temos trabalhado mobilizando, mas é um local que geograficamente tem ajudado muito no projeto no norte da África, que hoje nós estamos envolvidos com muçulmanos convertidos no norte da África, caminhando com eles, encorajando essa igreja perseguida, encorajando esses irmãos, e agora estamos estabelecendo, por causa do corona, deu uma parada, mas estamos estabelecendo uma escola bíblica secreta num país do norte da África, ali com 10 irmãos que são pastores leigos, que precisam de capacitação. Aonde o conceito de capacitação é outro. É sentar, é tomar chá, é conversar, é ler a Bíblia junto. É um outro contexto, aquela coisinha arrumadinha de... Eu treino líderes. Opa! Eu treino líderes e o cara já traz o material pronto, ponto número 1, ponto número 2. Isso não funciona na cabeça, porque a origem deles é beduína. A mindset é beduína e o árabe tem uma outra forma de pensar. É muito próximo da Bíblia. É semita, né? A gente não esquecer que a linha é semita, né? Então é muito próximo. Então a gente tem feito isso. Nós temos feito viagens para lá, caminhado com esses irmãos. Alguns deles já vieram para cá, passaram um tempo conosco aqui, falaram no seminário, falaram aqui na base missionária. E agora nós temos aí agora esse desafio de estar com a escola bíblica lá. E também estamos trabalhando com refugiados sudaneses, aqui em Lisboa, na igreja que nós estamos servindo, a Igreja Casa da Cidade. É uma igreja em que o pastor da igreja, por 25 anos, foi diretor do Desafio Jovem. E é uma igreja voltada muito para missões urbanas. Então, nesse processo, estão chegando refugiados de várias partes do mundo. E chegaram algumas famílias, 30 e poucas pessoas do Sudão. E aí a igreja recebeu esse pessoal e a gente tá ajudando nesse processo de intermediar, porque eles são árabes, que tem a ver com a minha tese. Que tem a ver com... Então, assim, a gente tá no processo de adaptação, 2 anos aqui, e entendemos que aqui é um local que a gente deve residir aqui mesmo. A Ana já está grande, não dá para ter mais essa vida beduína como antes. Então, possivelmente, a gente fique aqui e vamos fazer as coisas a partir daqui. Legal. E aí você implantou a Hikmah, né? A Hikmah que é essa base. E como é que essa coisa da pandemia do coronavírus aí, isso mexeu muito com vocês, com esse trabalho? Eu quero que daqui a pouco você volte a falar um pouquinho do projeto em si, com essa turma do norte da África, e até como o pessoal pode apoiar. Como é que está esse momento da pandemia em Portugal? Você é missionário, né? Você e Vanice são missionários, dependem de Deus, mas do sustento através das igrejas. Isso mexeu na questão da missão, você falou um pouquinho de algumas dificuldades, né? Porque o projeto é ir lá ao norte da África, trazer a gente de lá para capacitar, enfim. A questão dos recursos, né? Porque aí Portugal é euro também. Como é que isso mexeu? O que talvez tenha facilitado, o que talvez tenha dificultado esse momento novo aí? Eu acho que no início, quando surgiu a questão do corona, e começa toda aquela questão que está acontecendo na China, daqui a pouco chega na Europa, vai chegando em Itália. Lembrar que Portugal fica num cantinho, é uma linguinha, que faz fronteira com a Espanha só, e depois ao mar. Então, enquanto os países as catástrofes maiores foram acontecendo, quando chegou em Portugal, Portugal já estava preparado. Então, o governo já estava antecipadamente, o governo já fez um projeto de tirar o povo da rua e já começou a criar, a quarentena começou bem mais cedo que em outros locais, e o povo obedeceu. E o povo tem obedecido. Legal. O povo, tanto, a gente percebe que chega aqui que Portugal não dá nem para comparar com Itália e Espanha, que está tão perto aí, mas Portugal parece que a coisa está dentro do possível estabilizada, né? Só para você ter uma ideia da preocupação do governo, que, por exemplo, amanhã é feriado. Sim. E eu saí da minha casa para vir aqui na base, que nós íamos fazer um vídeo, para eu voltar para minha casa para a gente fazer a live. Uma ponte que eu faço em 10 minutos, eu levei 2 horas e 40.
Por Uau. quê? Porque a E polícia não parou conseguiu voltar todos. para casa. Eu não consegui voltar para casa. Eu tô aqui ainda. 2 horas e 40 eu levei. Por quê? A polícia fez o quê? 100% de inspeção. Qual é o motivo do deslocamento? Por que você está na rua? Parou todos os carros. Travou uma ponte de 17 quilômetros. É a terceira maior ponte do mundo, Uau. no Rio Tejo. Então, assim, eu levei esse tempo porque eu já estava além da metade. Quem estava entrando na ponte vai levar 5 horas para passar essa ponte hoje. Porque amanhã é feriado. E muita gente vai para o Sim, Alentejo. Muita gente vai para a região. Para sair de Lisboa, você tem que passar pela ponte. Então, a polícia... E agora, né, é proibido o deslocamento sem... se você não tiver justificativa, você não pode deslocar. sim. E hoje é o segundo dia. Eu vim aqui ontem, e depois da quarentena, e hoje para fazer uma gravação. E foram só esses 2 dias. Então, eu já estou em casa mais de um mês, preso em casa, saí mesmo para Vai. uma emergência aqui. Mas Sim, eles estão sim. levando muito a sério o número de mortes comparado à Espanha, à Itália, à França. É um número bem pequeno, porém, ficamos sabendo hoje que mesmo com já descendo já a curva, o governo decidiu que as igrejas ainda permanecerão fechadas até o dia 30 de maio. Depois do dia Rapaz. 30, aí vai entender de que maneira vai ser essa questão toda. Ou seja, a partir do dia 2, entramos no estado de calamidade pública. Agora era um estado de emergência, agora o Sim. direito de ir e vir muda, porém sob certas condições. Talvez máscara, talvez alguma coisa, né? E o povo aqui leva a Leva a sério. sério, O né? povo tem Leva a levado a sério. sério nos supermercados, as distâncias. E foi muito rápido, né? Foi muito rápido a obediência da população. E aí, talvez pelo medo, na Espanha, Sim. a coisa chegando, em grande quantidade de gente morrendo, talvez acho que o português e quem mora no Portugal, o medo acho que fez o povo ficar em casa. Mas aí surgem problemas, né? Qual é o problema? O problema Aham. é que as igrejas fecham. Então, no Brasil fecha também. Nós estamos aqui. A política brasileira está tendo algumas questões, algumas discussões ali dentro, que está mexendo no valor do dólar e do Ah, euro. Então, além da questão da pandemia, nós estamos sofrendo pelas questões políticas, que aí não tem mocinho nem bandido. sim. E, aí você tem um problema. O problema é você achar que é um negócio chamado fé, né? É, uma, Verdade. é um negócio chamado Esse euro, fé. só para tu ter uma ideia, eu não sei, o euro saltou aí, eu tenho que estar para mais de R$ 6, mas saltou, foi um aumento absurdo do começo do ano para cá, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente perdeu de 2 anos para cá, eu acho que mais de 400 euros do nosso Só de sustento, câmbio. só por causa do câmbio. Então, depois que passar a pandemia aí, eu vou ter que é, dar um jeito aí de pedir a Deus uma direção para a gente dar uma ajustadinha em algumas coisas. Não está faltando, graças a Deus. Esse mês as igrejas foram fiéis. Eu até, assim, no início do processo nos deu um certo medo, mas logo depois é aquela questão de Deus falar com a gente, né? Até agora você já foi para Iraque, já foi para meio de guerra, já foi para um monte de lugar. E é mais uma situação que você está passando aí, mas nós estamos juntos, né? Sim. Junto e misturado. Então é o que Deus tem falado pra gente. Então faz as coisas que eu te chamei para fazer, que eu pago as suas contas, né? Então é o que Deus tem feito, né? Mas a gente tem dia que teve dias aqui no início que preocupou, né? Por exemplo, o aluguel nosso esse mês nós não pagamos. Interessante, porque isso ajudou, porque o governo fez o quê? Quem comprovar e que tantos por cento da renda vai ser afetada pelo aluguel, você não paga. Então você liga para o proprietário e você não paga para o proprietário. Só que aí, se o proprietário está pagando a casa parcelado, por exemplo, como é o caso do onde eu moro,
o banco também não cobra dele. Ah, ok. Então, esse Entendi. mês e o mês que vem, nós não pagamos. Só que, quando a gente começar a pagar de novo o aluguel, a gente vai pegar o que nós não pagamos, dividir em 12 parcelas. Então, paga só aluguel e um dozeavos. Mas aí, o futuro, lá depois, a gente perde cabelo lá. Mas Sim. agora, vamos viver cada dia. Consegue respirar 2 meses, pensar, porque essa coisa É, do Covid é um dia de cada vez, cada é, semana, né? Começar a e a gente entender. tem vivido assim, um dia de cada vez. E vou falar uma coisa para você. É triste ver as pessoas morrendo. Não tem como descrever essa tristeza toda, né? De você não poder, de você não poder passar por todo o processo do luto, né? Que os Sim. psicólogos dizem, sua mulher psicóloga, ela sabe disso. Você interrompe um processo. Isso aí traz traumas lá para frente, Sim. lacunas, que é Deus, só Deus para, sabe? E então é complicado. Mas, assim, tirando essa questão, esse processo de ficar em casa me fez refletir muita coisa. Refletir muita coisa. Principalmente a questão do e agora? E depois que a pomba voltar com o raminho no bico, né? E a água Sim. baixar e abrir a arca. E aí, será que a gente sai? Será que a gente sai? Será que a gente tem coragem de sair da arca? Será que a gente sai com medo, pisando em ovos? E se sair, como é que é o eu depois com o eu antes, né? O que que essa quarentena trouxe de reflexão com relação a pensando no reino, com relação a pessoas, com relação à humanidade de Jesus, ao encontro, a forma de encontrar as pessoas, a forma Sim. de caminhar mesmo, né? De compaixão, Uhum. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela traz muita reflexão nessa área e ela me disse uma coisa interessante, né? Ela fala que a menina que o general sírio, Naamã, vai a Israel e traz como escrava para trabalhar na casa dela, na casa deles, né? E ela, quando vê o general, que ele era um grande herói, a Bíblia diz que ele era um herói, e ela podia ter toda a amargura possível de estar como escrava num local que não é o dela, e ela chegou, olhou para ele com um olhar diferente, né? Um olhar de que, poxa, se o profeta lá em Israel, né, souber que ele está assim e tal, puxa, ele vai curar. Quer dizer, ela catalisou, ela Sim. facilitou uma situação porque ela tinha o amor de Deus, ela tinha doçura, ela Verdade. teve compaixão, e se ela tivesse uma amargura, que esse general aí me trouxe aqui, eu não queria estar aqui, que morra leproso. Que esse general aí, que essa Sim, sim. porcaria morra leprosa aí. E Ele aí você vê, transforma isso em né? amor, né? Em misericórdia. Misericórdia. E aí a gente fica pensando, né? Eu vi uma foto, eu vi uma imagem que aconteceu aí num hospital do Brasil, que foi muito bonita, de um médico, uma mulher que estava entubada, depois ela sai do processo, ela está recuperando, mas ainda já está no semi-intensivo, e aí ela queria, só fazia muito tempo que ela não dançava Eu uma, vi, foi lindo uma demais. música, como é que é um chachado, eu não sei como é que é, uma Uma música, forró, foi um um forró lá, forrozinho, um, um forró. forrozinho, e aí o médico tá ainda todo fechado, que não sabe, ela nem sabia com quem que ela estava dançando com um robô, né? Mas dentro Aham. daquele robô tinha uma humanidade, né? Ele dança com ela Sim, e aí isso mostra pra gente essa humanidade. Eu acho que sim. um grande aprendizado que a gente pode ter com essa pandemia é essa humanidade, de você ligar para um amigo e você falar para ele assim, eu tô ligando para você, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô ligando só por ligar, pra gente conversar aqui, como é que vocês estão, como é que tá a coisa. Eu já gastei 2 horas conversando com um amigo sem pauta. Sem Legal. pauta. Legal. Então, essa correria, essa Da agitação, valorização do outro, né? O relacionamento pelo relacionamento, né? Não como um é, interesse, uma agenda, mas é, saber como está o outro. eu acho que eu não quero mais isso. Eu acho que eu não quero mais essa correria, sabe? Não, não, Sim. não, não dá para viver no mosteiro, mas também não dá para Sim. viver nas 4 noites de carnaval na Marquês de Sapucaí, né? Muita agitação.
Ah, Com certeza. É o talvez equilíbrio, né? Volta, acho que vou pensar e achar esse equilíbrio que a gente fala tanto, mas que no dia a dia a agenda acaba impulsionando, as demandas acabam empurrando a gente, né? é, a impressão E, daquela e pessoa Elias, que tomou, eu falo assim, talvez eu não queria ter o sentimento daquela pessoa que tomou um porre e não era prática da pessoa fazer isso, e depois ela vai, exagerou lá no vinho, exagerou não sei o quê, passou mal, ou comeu demais, e aí foi lá no banheiro, passou mal, 2, 3 dias depois, nunca mais eu vou fazer isso. Ai, me arrepia só de pensar. Aí uma semana depois, volta ao tá lá normal de e volta a novo. cometer. Então, puxa, será que a gente vai ser assim? Será que a gente está Rapaz, pouco eu estava pregando? pensando nisso. Hoje eu estava pensando nisso, estava me vendo pela cabeça. Além de quando isso passar, o pessoal está tanto falando que vai mudar, que é algo diferente. Será que o ser humano, talvez pelo perfil que ele tem, né? Depois de passar um tempo, quer dizer, quem foi curado aí do corona, passou pelo processo, o pessoal está impactado. Eu estava pensando hoje, refletindo, falando com Deus mesmo. Eu falei, daqui a um ano, sei lá, um ano e meio, dois, será que as pessoas vão se lembrar disso? Será que, talvez como em outros momentos, a pessoa acaba voltando àquela rotina anterior, não valorizando família, nessa roda vida viva louca atrás de dinheiro, de poder, né? E aí o Elias até fazendo uma pergunta aqui, ele até falou que aconteceu em Pernambuco, essa questão do médico, mas ele está perguntando para você aí, o Elias Luiz, né, como você acha que vai ser o nosso relacionamento com Deus depois dessa pandemia? Você acha que isso vai mudar? O relacionamento da humanidade, do ser humano com Deus, que isso vai ter uma mudança? Você que trabalha tanto com essa questão, né, da teologia, da religiosidade. Olha, eu não estou muito otimista, não. Eu acho que para algumas pessoas, sim, algumas pessoas conseguiram trazer reflexão, conseguiram conversar com outros sobre isso, conseguiu avaliar a sua vida, conseguiu entender que é possível viver sob condições de gastar menos, condições de, né? É, essa questão da humanidade mesmo, da generosidade. Então, se nesse período essas pessoas tiveram a oportunidade de praticar ou receber também isso, talvez essas pessoas deva ter algumas mudanças. Mas o ser humano ele é complexo, né? O ser humano ele é Sim, complexo. Mas eu acredito que alguns efeitos vão acontecer. Eu acho que o mundo realmente vai mudar. Eu acho que é, por exemplo, aconteceu algo interessante de um pastor da Assembleia de Deus de Brasília, que é uma das igrejas que nos apoiam aqui, pastor Daniel. Ele fez o quê? Ele pegou os missionários que a igreja apoia e ele, cada 15 dias, ele faz um Zoom para perguntar legal. como tá e gastar conversa. Isso fez Bom, um bem cara. danado para nós. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que não vai melhorar o pastoreio? Será que os pastores que apoiam, e será que isso também não é uma forma de um relatório não ocidental, né? Um relatório na oralidade, no bate-papo? Será que... Eu teve um dia, Marcelo, teve um dia em casa que, antes do corona, mas falando em termos da tecnologia, dessa situação toda, que não dá para deixar de lado, teve um dia que lá em Sim, casa eu dei uma espanada lá com a Ana Júlia, a gente tal, e filha crescendo, adolescente, você não sabe, um dia criança, um dia brinca de barba, sim. outro dia tá na internet, e não sei, Você a vê como é que é internet, isso. E não tem aquela, manual, né? não tem manual. Aí chegou um dia que eu olhei e falei assim, caçapava, quem que tá aqui em casa? Aí eu, rapaz, o negócio muda algumas coisas. Aí teve um dia que eu dei uma girada lá, rapaz, e depois me fez muito mal, isso aí. Me fez muito Sim, mal. E me arrebenta fez um demais. mal que eu tinha que conversar com alguém. E aí eu liguei para o pastor Osmar Ludovico, que tem nos acompanhado aqui. É um pastor brasileiro, tem uns 75 anos e Benção demais. ele Ele é é fera demais. conhecido aí no Brasil, eu gosto muito dele. Sim. E tem sido uma pessoa que eu tenho caminhado com ele, mais próximo em termos assim, de eu preciso de cuidado, gente próximo de mim. E ele estava na França. E aí eu mandei um WhatsApp para ele, na hora ele respondeu, eu liguei para ele e falei assim, ó, eu fiz besteira. Fiz umas coisas aqui, tal, tal, tal. Com 10 minutos de conversa, ele me fez fazer uma análise interna, refletir, pensar. E a última palavra que ele disse, ele falou o seguinte: bem-vindo à família das pessoas imperfeitas.
Vamos aí, faz uma análise do que está acontecendo aí. Talvez tem coisa lá do passado que você achou que está resolvido, mas estava só pronto para... Igual aquele vulcão que faz 200 anos que não explode, Sim. e aí você Não vai acha que acontecer mais nada, né? ele está extinto. Aí ele falou assim, meu amigo, eu acho que isso aí não está extinto, não. Você está muito... Esse perfeccionismo seu veio com todo vapor. Uma erupção, e então vamos caminhando. Vamos caminhando. Rapaz, foi 2 dias aqui de choro e ranger de dente. Eu fiquei só refletindo. Oh, meu Deus. Porcaria que eu Mas que sou. palavra boa, né? Que te deu para a direção certa, para onde tratar, né? Quer dizer, para não extravasar para a direção errada, de que tinha acontecido, deu um sinal. É uma É, palavra de sabedoria mesmo, né? o padrão de qualidade estava muito alto, entendeu? Sim, Para alguém que não é perfeito, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Então eu tenho aprendido bastante, eu tenho aprendido muito sobre o tempo de ter desse, até mesmo esse tempo do o nosso ócio. Ócio é uma sim, palavra que, não. Até o tempo de você ter um horário para você desligar, sentar no sofá e com tudo desligado, sim. parado. Então, isso eu estou pensando. Depois do Covid, eu tenho É, pensado, talvez. Eu tenho pensado, por exemplo, eu vim de uma agitação com a junta, porque cada estrutura tem a sua. E a minha estrutura era sim, lá, sim. e fui muito bem, não tem que falar nada, cuidaram da gente, puxa, como Mas é uma nunca. realidade, uma estrutura, né? É um Mas jeito de era um ser, né? negócio. Você vinha de férias e você tem que ir para 250 igrejas, aquela coisa, mas é assim, é necessário, a estrutura é essa e a regra do jogo é essa. Ela foi contada para você, ninguém entrou, ninguém está enganado. Mas Sim, hoje, essa correria, eu não quero. sim, Eu quero caminhar, eu quero ir lá no norte da África, sentar com os irmãos, tomar um chá, passar uns 4, 5 dias com eles e a gente ler a Bíblia junto, no contexto sim. deles. E aí, o que a gente pode tirar daí para que novas igrejas sejam plantadas? O que a gente Legal, pode tirar legal. daí? Então, com a experiência que Deus tem dado para nós, facilitar uma conversa com os irmãos, mas também aprender muito com eles, porque é muito aprendizado, né, com eles. Então, quando você falou do Hickman, né, o Hickman, a proposta do Hickman é essa. É um processo, não é uma base, não é um instrumento, não é uma formação missionária, Sim, mas é sentar com irmãos em locais de pouco acesso ao evangelho. sim. Então, não tem muita luminosidade, não tem conferências, vocês não vão me ver em conferência, vocês não vão me ver brilhando nas passarelas, porque eu vou estar em lugares que eu decidi ficar e prestar conta para aqueles e trazer aqueles que são meus companheiros, como você, o Ed, o Saião, o Daniel, o pastor, pastor Paulo lá do Sul, entendeu? Então, é esse tipo de conversa, sabe? Essa É uma outra reflexão. dinâmica, né? É uma É, dinâmica baseada em relacionamento, tanto na ponta final, como quem vai ser alcançado, como na ponta de cá que está segurando as cordas, vamos dizer assim. Não é, é uma coisa tão, você falou, ocidental, né? Mas é uma coisa relacional, tá até mais ligada ao mundo oriental, que é o seu foco, tanto árabe como é, chinês. É coisa do relacionamento, da profundidade, do longo prazo, de criar raízes, né? De é. investir nisso, né? Para comprar uma bicicleta usada, você leva 4 horas. Você tem que almoçar, você tem que tomar chá, você tem que fazer um monte de coisa para depois o cara perguntar o que era a mesma bicicleta. Tá, você é um cara bom, a gente faz um descontinho aí, leva a bicicleta. Quer dizer, é um contexto que o tempo, né? Sim, O fast food desses mundos não faz sentido. não faz sentido, não funciona, né? Não Não vende. O funciona. cara querer montar um fast food num país do norte da África lá, ele vai falir. Que não seja uma Vai mega quebrar. cidade, mas numa cidade pequena ele não vai vender, porque primeiro que o cara gosta de ir no restaurante sentar e gastar o dia ali. O cara fica sentado o dia inteiro numa Sim, mesinha, tomando olha chá. isso. Dentro disso aí, Jefferson, a gente tem um tempo ainda, tem uns 10 minutos. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho. é, Você começou até a falar sobre essas estratégias que você tem usado do sentar. Quais os caminhos? Como é que está essa igreja do norte da África, que hoje é o seu foco principal, vamos dizer assim, né? Portugal é a base,
E aí você até chegou, comentou que tem alguns irmãos, tem líderes, está funcionando, existe essa igreja lá? Não, em que pé que ela está? Como é a realidade desses irmãos lá? Não sei Tá. o quanto você pode falar sobre isso ou não. É, esse país... As estratégias, É, como a gente pode ajudar, como as estratégias que você tem, até para que quem está com a gente vai ouvir essa live possa ajudar, orando e até contribuindo, enfim. Hoje, nós estamos trabalhando num país do norte da África. Esse país, ele é um país fácil, não é tão difícil chegar, da onde a gente está aqui, dá para chegar fácil. E aí, quando a gente chega lá, já tem um dos irmãos, que eu já caminho com ele há 4 anos. Lembrar que no processo de doutorado eu já conheço esse pessoal. O meu orientador é árabe. Quem me apresenta para esse país, para a liderança desse país, foram viagens que eu fiz com o meu orientador. Então, no mundo árabe, um mestre apresenta o seu aluno, dizendo para a comunidade, ó, um dia ele vai ser mestre também, mas agora ele está aqui. Então, hoje, eles me reconhecem, porque o meu mestre é um cara que todo mundo respeita. Então, isso é tudo da característica do mundo árabe. E hoje nós temos um relacionamento lá com 5 cidades e são 10 igrejas domésticas, porém eu só estou num pedaço do país, só no norte desse país. Porque foi aí que Deus abriu a porta, foi aí que as coisas caminham. Eu tenho tido conversa com... recentemente, está para haver um movimento novo. Eu devo participar, eu fui convidado nessa região. O pastor Ronaldo Lidório, ele fez o contato comigo e a gente está conversando sobre realidades de plantação de igreja em todo o país, com encontros no meio, no norte, no centro, um projeto bem elaborado, e depois eu até posso te mandar com mais detalhes, mas eu não posso colocar aqui abertamente. Sim. Mas é um projeto magnífico. E aí eu imaginei, meu amigo, caminhar com o Lidório, leva a malinha dele, né? Opa! Então, prestar continência e cada um no seu quadrado. E ele me ligou, fiquei feliz de dentro de uma etapa, de um processo lá, ele quer que a gente seja esse facilitador, para sentar na mesa e tomar chá. E para ir fazer as observações culturais e ter essa observação para, a partir daí, a gente ver a maneira como vai ser feito as contribuições, né, na mesa, ao redor da mesa, para a plantação de igreja. Mas o que está acontecendo lá hoje? Hoje, eles têm trabalhado usando internet. Interessante isso. Para fazer contato. Lembrar que nesses países, são países com alta taxa de natalidade. Então, você tem famílias com muitos filhos. E muitos desses filhos hoje estão nas universidades. Estão em várias universidades que o governo está criando vários. Então, o jovem de antigamente não questionava. O jovem da igreja evangélica, ele não questionava. Agora ele questiona. O jovem muçulmano, ele não questionava, porque não se questiona a religião islâmica. Falou, está falado. Agora ele questiona. Uma das questões é, por que islamismo é paz? Porque eu sempre ouvi, mas tem gente muçulmana matando gente muçulmana. Então, nas universidades, eles estão questionando essas coisas. Então, existe hoje um grande número de muçulmanos que estão saindo do Islã porque eles não creem mais no Islã. A cabeça deles não está mais. Mas só que também eles não sabem para onde ir. Então, nós temos um dos irmãos que nós temos caminhado com ele faz mestrado em Direito numa faculdade do interior desse país. E ele é evangelista. Ele vai, mas desce o reio. Ele desce o reio. Assim, mas sem medo. Ele é assustador. E aí, a gente começou a ver os testemunhos. Ele veio para Jesus dessa forma. Por um outro cara também, bem louco lá, que a gente está caminhando com eles. E são os líderes da igreja doméstica. Né? A gente não imagina o que está acontecendo. Tem evangelismo dentro de países como esse, na igreja. A Síria, só para você ter uma ideia, a Síria hoje, por causa do Estado Islâmico,
A Síria, o Estado Islâmico, a capital era ali. A Síria Sim. hoje tá transbordando as igrejas domésticas de muçulmanos convertidos, porque simplesmente o maior impulsionador para as igrejas domésticas hoje na Síria chama-se Estado Islâmico. Então, Rapaz. Deus ele é poderoso para pegar um coronavírus, Sim. para pegar um Estado Islâmico que a gente não entende, por que o senhor está permitindo isso, por que e tal, a gente não, é difícil Ele questionar usa as por quê. coisas loucas para confundir as sábias. A gente acha que ele perdeu, mas na verdade faz parte de algo maior que tá movendo, a gente não imagina, né? E olha, hoje, por exemplo, tem gente hoje, tem amigos meus hoje pregando o evangelho na Arábia Saudita pela internet. Gente se convertendo na Arábia Saudita pela internet. Entendeu? Eu vi um vídeo, como é que eu posso numa cidade muito importante, no local dentro da Arábia Saudita, uma cidade. Eu vi um vídeo de um amigo que ele não deixou gravar, mas eu vi uma igreja doméstica nessa cidade. Entendeu? Então, tá acontecendo coisas, muito mais coisas que a gente imagina. Entendeu? No mundo árabe, na Coreia do Norte, tá acontecendo coisas que a gente fica sabendo, e tá mesmo. O Irã hoje aquilo que aconteceu talvez na China lá atrás está explodindo e nós no mundo muçulmano, não, isso está se reproduzindo. A chinesada hoje, por exemplo, hoje a China não precisa de dinheiro para enviar missionários. A China já tem sua própria finança. Homens de negócio de Xangai convertidos. Uau! Esse pessoal está mantendo, está formando, está mandando esses missionários para aprender árabe, para entrar no mundo árabe, para entrar no Cazaquistão, Turcomenistão. Então, hoje, o mundo e a internet está facilitando isso, as conexões das organizações. E eu acredito que essa prática maior da internet, nesse momento do corona, vai impulsionar muita coisa. Vai impulsionar. Por exemplo, o Marcelo tem dificuldade de ir nesse país onde eu estou falando. Mas se a gente blindar o computador e ir lá, colocar 10 pessoas, pegar uns 4 pastores aí de Sampa e jogar na tela, e aí eu tá lá, e a gente facilitar uma conversa, economiza tempo, viagem, economiza um monte de coisa, e a gente estando lá. Que, rapaz, é fantástico. São ferramentas mesmo. A gente tem 2 minutos aqui, antes que derrubem a gente do ar. Vamos fechar, eu queria que você... Voou, cara, voou uma hora, só uma hora, eu queria ficar mais 2 horas com você aqui, que a gente entrando agora. Eu tô 40 dias preso. Agora estão dando uma hora não é nada. Uma hora não, mas nós vamos fazer outra dessa, pode ter certeza. Eu queria só para aproveitar, vai ficar dentro da mesma live, já agradecer e dizer para quem entrou agora depois que a live vai ficar gravada lá no Story e eu vou botar no YouTube depois. Mas, Jefferson, quem quiser conhecer um pouco mais, entrar em contato com você, qual é o caminho, qual é o site aí? O Hikma International Ministries. Hikma International Ministries. Se você for lá no YouTube, tem um canal. Que é o H-I-M-A. H-I-M, né? Hikma International Ministries. E tem também H-I-M-A, H-I-K-M-A-H. Tá? Okay. Hikma. Depois do A tem um H. Tem também ali o Facebook, é o mesmo. Hikma International Ministry. O YouTube é esse. E hikma.ministries é o nosso Instagram. E aí a gente vai começar a colocar alguns estudos, reflexões alimentar. E aí detalhes maiores, faz contato com o Marcelo e o Marcelo conecta com a gente. Temos desafios da Escola Bíblica do Marrocos. É o que nós queremos hoje. Então, orem por isso. Quem puder contribuir, contribui. E o que precisa? Por que precisa contribuir? Porque eu preciso ir para lá. Eu preciso ir para lá. Vai de carro, às vezes a passagem de avião é mais barata, mas às vezes eu tenho que... Temos 30 segundos. Deram 30 segundos aqui para nós. Mas, a Evanice colocou aí no chat, tá aí, a Evanice sempre eficiente, colocou aí no chat o endereço. Nós vamos entrar em contato. É uma alegria, uma honra ter você como
nosso parceiro aí do PAN, a gente queria poder fazer muito mais, mas você que está com a gente, entra em contato, procura saber. Eu prometo aí, nos 10 dias a gente vai fazer uma outra live para conhecer mais, tá bom? 4, 3, 2, 1, grande abraço, Deus abençoe.